pregação em Gênesis 25, versículos 1 a 18. Pastor Paulo Brasil. Vamos abrir a palavra do nosso Santo Deus, livro de Gênesis, capítulo 25. Vamos ler, apesar do boletim que apenas 25, era 25 de 1 a 18, por favor. Vamos ler a primeira parte, o equipe da minha parte, no envio do conteúdo do texto da pregação. Gênesis capítulo 25, verso 1 até o verso 18. Gênesis capítulo 25, verso 1 até o verso 18. Diz assim a palavra do nosso Santo Deus. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Singram, Joksam, Edam, Midian, Esbabaque e Suá. Joksam gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Leticim e Iunim. Os filhos de Midian foram Efã, Efer, Enoque, Abdá, Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão de tudo que possuía Isaac, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram Isaac e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Mamre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Deus, depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a Beer-Lahai. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, e que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu a luz. E estes os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiot, depois Quedar, Abiel, Mibzão, Misma, Tumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Navis e Quedemar. São estes os filhos de Ismael, e esses os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos de vida de Ismael foram 137. Morreu e foi reunido a seu povo. Habitaram desde Avilá até Sul, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Amém. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra nessa mais uma vez te pedimos. Desvenda os nossos olhos, assim que podemos contemplar as maravilhas da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. O fim da vida, esse é um tema que muitos de nós não gostamos de tratar. Chegou o fim, terminou minha caminhada, cessou a história. Nós estamos diante da narrativa final da história de Abraão. Abraão aqui morre nesse capítulo e a narrativa passa e gasta tempo tratando não mais sobre Abraão, mas sobre a sua descendência, sobre o seu povo. Importante notar que quando falamos da morte, do fim, nós devemos também perguntar sobre qual é a herança que nós vamos deixar. Qual é a herança que nós vamos deixar? O que é que nós vamos dar para os nossos filhos? O que nós vamos deixar para a nossa casa? O que é que as pessoas vão receber de nós? Qual é a minha maior preocupação? Interessante notar que Abraão deixou muita riqueza para os seus filhos. Interessante notar que a Escritura faz a distinção entre os bens que ele deixa a esposa, que é Sara, e as concubinas.
texto faz distinção entre esses dois filhos, os filhos gerados por essas mulheres. E deixa muita riqueza, diz a Escritura que ele deu tudo a Isaac, mas ele deu muitos presentes e bens, e os mandou para a região oriental cheios de riqueza. Mas será que foi exatamente somente isso que Abraão deixou para os seus filhos? O que mais Abraão entregou aos seus filhos? Qual foi a herança principal que Abraão entregou? Interessante que no Novo Testamento você não vai ouvir falar da riqueza de Abraão. O Novo Testamento não vai tratar dos bens, do poder que Abraão teve durante a sua vida. O que vai se falar de Abraão é sobre a sua fé, o seu compromisso com Deus, a sua fidelidade, a justiça, a retidão dos seus atos. Essa é a herança que ele deixa. E ele passa para os seus filhos esse bastão. Ele encerra a sua caminhada e entrega para Isaac o bastão da caminhada. Ele entregou o exemplo para os seus filhos. Eu temo ao Senhor. Eu sou capaz de entregar o meu filho por amor ao Senhor. Eu sou capaz de deixar um homem escolher o que é melhor para ele em primeiro lugar, depois eu escolho em segundo, porque é a promessa da terra que eu tive. Deus não vai falhar. A colocação de Abraão, o pensamento de Abraão, a postura de Abraão foi a maior herança que ele deixou para os seus filhos. Ora, por que não dizer? Por que não dizer? Para nós também. Sendo que a Escritura lá no Novo Testamento vai dizer que os que nascem em Israel não são filhos de Abraão, necessariamente, mas aqueles que creem como ele creu. Ora, se cremos no nome do Senhor, nós somos também filhos de Abraão, e nós herdamos dele a mesma perspectiva. Diante desse princípio, eu gostaria de convidá-los a voltar ao texto comigo, analisando a Escritura Sagrada. Importante, como o capítulo 25 ele se estabelece como narrativa. Importante entender. Veja bem, a morte de Abraão ela é colocada entre duas genealogias. A genealogia da sua esposa, que foi ele se casou logo após a morte de Sara. Ele se casa com uma mulher chamada Quetura e tem filhos com ela. Provavelmente esses filhos aqui eles foram já nasceram antes mesmo de Isaac casar, por causa do espaço e da idade entre eles. Seria muito difícil esse casamento ter sido após o casamento de Isaac. Ele morre Sara. Entre a morte de Sara e o casamento de Isaac, ele constitui uma nova família. E o narrador aqui no capítulo 25 descreve essa mulher tendo filhos com ele. Mas perceba que o verso 1 ao 6 fala dos filhos que ele teve com essa mulher. Do verso 7 ao versículo 11 fala da morte dele e como foi a sua morte. E do versículo 12 ao 18 fala dos descendentes de Ismael. A primeira sessão ela vai gastar tempo falando de Abraão como pai de muita nação, muitos povos, muitos reis. E essa profecia foi cumprida. Ele foi pai de muita gente. E eles geraram filhos e filhos. Essa promessa, perceba, ela se dá num campo físico também. Muitas nações saíram de Abraão. Mas nós vamos lidar com uma outra genealogia no capítulo 25 ainda. Verso 26 ao 35. Se Deus permitir, no próximo domingo, quando nós vamos trabalhar sobre a genealogia e a descendência de Isaac, que é uma genealogia distinta. Veja, o capítulo 25 vai ser o capítulo que vai estabelecer a morte de Abraão e o cumprimento da profecia. Deus deu a Abraão muitos povos, muitas nações, muitos povos nasceram, muitas nações nasceram.
A morte dele revela que Deus cumpre a sua profecia. Você olhar comigo no capítulo 25, por favor, verso 7 diz assim: foram dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Avançado em anos, ele foi reunido ao seu povo. É interessante que essa é uma profecia que foi dada por Deus a Abraão no capítulo 15 do livro de Gênesis. Categoricamente, Deus fala a Abraão que ele vai morrer em ditosa velhice. E aqui se cumpre a profecia. Ele morre em ditosa velhice. Avançado em anos, foi reunido ao seu povo. Quem o sepulta? Isaque e Ismael. Os irmãos que se separaram voltam para enterrar o pai. Eles voltam para enterrar o pai. Interessante que é importante entender que havia outros filhos com Quetura, mas os que vêm enterrar o pai, Ismael e Isaque. Por que a morte de Abraão? Com essas informações, ele está inserida entre a genealogia de povos que não são o povo que descende do seu filho Ismael e Isaque. Por que ele está no meio dessas duas genealogias? Por que a sua morte está inserida entre essas duas genealogias? Primeira grande razão para isso é para que se cumprisse as palavras de Deus quando chamou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele seria o pai de muitas nações e essas nações seriam benditas nele. É interessante que eles se apartam de Abraão, eles tomam um caminho diferente, eles vão para lugares diferentes, mas esses aqui serão aqueles que vão ser trazidos de volta pela fé, como ele. Veja qual foi o caminho de Abraão. Abraão estava numa outra nação e Deus o traz de uma outra nação para si. Sai da tua terra, da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Assim foi a esposa de seu filho, Isaque. Como foi que ele mandou chamá-la? Vai à terra dos meus pais, escolhe aquela que vai crer como eu criei, que vai sair da sua terra e vai vir para uma terra que ela não conhece. Em outras palavras, ela era filha de Abraão. Todo aquele que crê como ele creu é filho de Abraão. Eles saem de Abraão, eles se apartam de Abraão, eles não estão debaixo da aliança, mas não significa dizer que eles não serão trazidos de volta pela fé, pela expectativa de que Deus prometeu no capítulo 12 do livro de Gênesis: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, diz assim a palavra de Deus. Entre o verso 1 a 9, fala acerca do Messias, do Redentor. No verso 10 e diante, ele fala da salvação das nações. Cântico de louvor pela salvação do povo. Verso 10 em diante diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há neles, vós, terras do mar e seus moradores, alcem a voz o deserto, as suas cidades, as aldeias habitadas, porque dá, exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cimo dos montes, deem honra ao Senhor, e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra, e mostrará sua força contra os seus inimigos. Interessante que no verso 10, capítulo 42, verso 10 a 17, se cumpre um princípio básico da profecia da antiga aliança. A salvação ela vinha associada com condenação. A palavra de salvação era a mesma palavra de condenação. Toda a profecia que fala de salvação, ela fala de condenação. Veja que a salvação se revela na primeira parte do verso, do verso 10 até o verso 13, do 14 em diante, fala de condenação. Mas de onde vêm esses?
a linguagem de Quedar. Quedar é citado na genealogia, lá no livro de Gênesis. Eles são da mesma história, eles são do mesmo povo. Ele está dizendo, eles vão voltar, eles vão crer. Ainda o profeta Isaías, no capítulo 60, por favor, abra sua Bíblia comigo. Isaías, capítulo 60. Diz assim a palavra do nosso Deus: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparecerá resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e a riqueza das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa. Veja, duas palavras utilizadas na genealogia, Midian e Efa. Todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e duplicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar, mais uma vez, se reunirão junto de ti. Ser-te-ão os carneiros de Nebaiote. Ainda essa palavra usada na genealogia de Ismael. Para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Veja, aqui na profecia, tanto no livro de Isaías, no capítulo 42, como no capítulo 60, a profecia de que essa descendência que sai de Abraão e que se aparta de Isaac, vai para terras estranhas, eles vão voltar. Assim como Abraão veio pela fé, crendo, eles creram também. Eles são aqueles que serão benditos no nome do Senhor. Importante entender que essa é a profecia que se cumpre na Escritura Sagrada. Se você abrir a palavra de Deus no livro do profeta Amós, comigo, por favor, ainda mais uma vez, no Antigo Testamento, livro do profeta Amós. Capítulo 9, diz assim a palavra de Deus, versículo 11, diante diz assim, profeta Amós, capítulo 9, verso 11, diz assim: naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Quando isso se cumpre, quando o tabernáculo caído de Davi se cumpre, Atos capítulo 15, versos 16 e 18, veja as palavras da Escritura Sagrada, o que é que ela diz sobre o cumprimento dessa profecia. Atos capítulo 15, diz assim a palavra de Deus: a gente pode ler a partir do verso 12, vai ficar bem claro para a gente. Diz assim: toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, e contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio dele entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente
visitou os gentios. Veja a informação continuada. A salvação dos gentios, a visita aos gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem por isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Desde séculos. Segundo as palavras de Tiago, o parecer de Tiago, a profecia de Amós se cumpre quando os gentios entram no corpo, quando eles creem na palavra, quando eles acreditam como Abraão acreditou. Eles confiaram no Senhor como Abraão confiou. Veja, a escritura sagrada de Abraão em diante traz esse princípio. Ele é o pai, ele gera filhos, ele tem a descendência na qual será chamado o nome dele, chama-se Isaac. Esse é o filho dele, de onde será o princípio da fé. Os outros se apartam dele, são filhos de Abraão, vão viver em regiões distantes, vão andar por caminhos distantes e vão fazer coisas diferentes, vão andar por caminhos diferentes. Mas a promessa desde o início foi: no teu nome serão benditas todas as famílias da terra. Eles se apartaram. Eles poderiam voltar se eles acreditassem, se eles crescem nas palavras, como Abraão acreditou. Eles seriam filhos de Abraão agora, não porque mais descendem dele, mas porque creram por ele. E como foi que Abraão creu? Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E foi exatamente o que ele fez. A palavra de Deus no Novo Testamento, livro de Gálatas, capítulo 3. A palavra do Senhor muito claramente nos ensina isso. Carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 3, verso 6 em diante, diz assim. Gálatas 3, verso 6 em diante. É o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado pela justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Nós somos herdeiros de Abraão, não porque nós nascemos, mas nós somos filhos, herdeiros dele, no aspecto sanguíneo. Nós somos herdeiros de Abraão pela fé. Nós cremos como ele creu. As promessas que Deus fez a Abraão, ela pertence àqueles que creram como ele creu. Ismael e os filhos de Quetura não eram os filhos da promessa. Eles se apartaram do Senhor, foram para caminhos distantes. Mas ele seriam, pela misericórdia e graça de Deus, trazido de volta pelo exemplo, pelo princípio do seu Pai estabelecido. Como filhos de Abraão, então nós aprendemos o que do nosso Pai? Nós aprendemos que nós devemos viver pela fé, não por vistas. Porque essa foi exatamente a prática de Abraão. Esse foi o caminho de Abraão em toda a sua história. Era um homem de fé. Era um homem de fé. A Escritura Sagrada vai nos ensinar que foi assim: todos aqueles que andaram com Deus viveram dessa forma. Se você abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, por favor, no capítulo 4, veja o que eles falam acerca de Abraão.
Esse é o testemunho daquele homem que estava morrendo, a herança que ele deixou aos seus filhos. Romanos capítulo 4. Veja o que Paulo afirma sobre Abraão. Romanos capítulo 4 diz assim, a palavra do nosso Santo Deus. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque diz a Escritura, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O exemplo de Abraão, para Paulo, é o fundamento da salvação pela fé e não por obras. Ora, Abraão ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque ninguém tem do que se gloriar diante de Deus. Se ele tem, não diante de Deus, ele tem que se gloriar diante de outro, não diante de Deus. Porque ele foi salvo pela fé e não por obras. Ele não fez nada para ser salvo. Ele, apesar de ser um homem reto, íntegro na sua caminhada, ele não foi salvo por aquilo que ele fez, mas pela fé. Esse fundamento que Paulo estabelece vai ser o princípio que vai ser seguido por Davi, que no Salmo 32 diz, com todas as letras, no Salmo 32 diz, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Ora, Davi, citado logo em seguida, no mesmo texto de Paulo, Romanos, capítulo 4, vai dizer, ora, não é bem-aventurado o homem que nunca cometeu pecado, é bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. A salvação, tanto na perspectiva de Abraão, como na perspectiva de Davi, é aquela estabelecida por Deus desde o princípio, logo após a queda. Ninguém poderá ser salvo por obras, senão por fé. Esse é o testemunho de Abraão. Foi isso que ele deixou para a história. É isso que vai valer para os filhos que se apartou deles, para os filhos que saíram dele. Eles poderão ser ainda filhos de Abraão, mesmo não sendo filhos de Sara. Eles vão ser filhos de Abraão, se eles crerem como ele crê, se eles voltarem como Abraão voltou da sua terra para uma terra que Deus prometeu. Um exemplo de um pai que deixa uma história. Esse pai, que não é pai apenas de filhos fisicamente, é pai espiritual, que a Bíblia diz que ele é o pai da fé, consequentemente, esse é o princípio. Mas ele não é exemplo apenas de fé. Ele não deixa para a gente apenas o exemplo da fé, ele deixa o exemplo também de fé e obras. A relação entre elas. Porque há uma tendência muito clara no nosso meio de fazer essa confusão, de imaginar que se você crê no Senhor, você vai poder viver a vida como você quer. Eu creio em Deus, então eu vivo a vida da maneira que eu quero. Ora, se você quer viver a vida da maneira que você quer, você não precisa crer, você só precisa viver onde você está. Porque sem Deus, sem Cristo, você faz o que você quer. Se você crê, alguma coisa tem que mudar na sua vida. A sua conduta tem que mudar, a sua postura tem que mudar, a sua cosmovisão tem que mudar, a sua perspectiva tem que mudar. Você não pode apenas dizer eu creio e vive como quem não crê. Abraão nos ensina isso também. Interessante que no livro de Tiago, ele diz exatamente isso. Ele é usado por Tiago para estabelecer esse princípio. Abra comigo a palavra de Deus mais uma vez. Tiago capítulo 2, por favor, e veja o exemplo de Abraão deixado para as suas gerações. Tiago, capítulo 2, diz assim a palavra do nosso Deus. Verso 14 em diante. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso?
Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, veja aqui o exemplo, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Veja como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Ora, o princípio que se estabelece, o exemplo de Abraão é importantíssimo. Qual a diferença? Aqui Tiago, irmãos, não está usando Abraão para defender que sem obras você não pode ser salvo, ou que a obra é o fundamento da salvação. Ele não está usando Abraão para defender isso, até porque senão era o contraponto a Paulo lá na sua carta, no capítulo 4, que nós acabamos de ler. Ele não pode ser justificado por obras, somente por fé. Qual é exatamente o ponto de contato entre as palavras de Tiago e as palavras de Paulo? Porque Tiago aqui não está fazendo um contraste entre fé e obras. Não é esse o problema de Tiago. O problema de Tiago é um só: é entre fé viva e fé morta. A fé viva, ela produz obras. A fé morta não produz nada. O problema de Tiago não é o conflito entre obras e fé e obras. Não é essa a questão. A questão é: se existe verdadeira fé, existe obra. Se existe falsa fé, não existe obras. A verdadeira fé que produz obras não vai dizer: eu sou salvo por aquilo que eu faço. Vai dizer: eu sou salvo por aquilo que Cristo fez por mim. A fé falsa, que não produz salvação e nem obras, ou a que produz uma falsa obra, é aquela que diz: eu sou salvo por aquilo que eu faço, eu dependo de mim mesmo, não de Cristo. Tiago estabelece esse padrão. Em outras palavras, lembre-se de Abraão, quando Deus disse: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele disse, e ele sai imediatamente e vai para o lugar onde Deus o ordena. Veja, aquilo que Deus diz, a fé que ele tem na palavra de Deus, gera ação. Ele age, ele sai para a terra. Foi assim que ele fez com os apóstolos. Siga-me. Eles deixavam tudo e seguiam imediatamente. Mas não há como ser diferente, irmãos. Foi assim com Lázaro, 4 dias morto. Lázaro levanta, não há como não levantar. A ordem divina é essa, a produção da fé verdadeira é essa. Ela gera ação. Mas essa ação não é obra humana, também é obra divina. Porque até Lázaro, ao ato dele se levantar da morte, com certeza não foi nada que ele pudesse fazer, porque ele estava morto 4 dias. Mas ele não tinha como não obedecer. Levanta-te. Assim como Deus disse ao nada: haja luz, e o nada produziu luz. Não há como não obedecer a ordem que sai da boca de Deus. A verdadeira fé, ela produz movimento, ela produz ação. E esse foi o exemplo de Abraão. Ele creu no Senhor, sai da tua terra, e ele sai. Entrega o teu filho, e ele entregou. Diga para Ló, para que ele escolha a terra que ele quiser. E ele deixa escolher. Escolhe o que você quiser. Eu tenho a promessa do Senhor. Ele obedece. Ele age porque ele crê. Abraão nos deixa exemplo de fé e obras. Nos deixa exemplos fidelidade e de esperança. Se você olhar comigo no livro de Hebreus, no capítulo 11, esse homem sai de uma terra para uma terra que ele não conhece, aguarda uma cidade que a Bíblia chama de cidade celestial, uma pátria celestial.
Ele consegue ver aquilo que nós não podemos ver. Ele consegue acreditar naquilo que foi dito, mas não pode ser visto. Nós somos filhos de Abraão quando nós ouvimos a promessa do Senhor de que nós iremos ver o Senhor face a face. Nós nunca vimos o Senhor face a face, mas nós desejamos vê-lo face a face, porque essa foi a promessa de Deus. Nós cremos naquilo que nos foi revelado, mas ainda não foi visto. Sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei. Ele crê naquilo que lhe foi revelado, mas ainda não foi visto. Nós estamos indo para uma cidade chamada Nova Jerusalém. Essa cidade não foi vista, mas nós estamos indo para lá, porque nos foi dito, porque foi revelado. A fé, ela é fruto daquilo que nos foi revelado. A fé não é um salto no escuro, como muitos querem dizer. A fé não é acreditar no acaso, a fé é acreditar naquilo que foi revelado, mas ainda não foi visto. Não foi visto, percebido com os olhos, mas crido porque foi revelado. O exemplo de Abraão, ele nos deixa na história. E no princípio da linguagem desse exemplo, está para onde ele aponta como ápice da história. Porque os filhos de Abraão são aqueles que creem naquele para onde ele apontava, Jesus Cristo. Não são filhos de Abraão os que creem em Abraão, ou os que creem no que ele fez, mas os que creem no Filho de Deus. Porque é isso que ele diz, é isso que a Escritura fala. Os que creem no nome de Cristo são os que são chamados filhos de Abraão. Uma história, a morte de um homem, genealogias de gente, de povos que se apartam da verdade. Mas nele, as nações iriam corrigir. Deus ia chamar de dentre os povos aqueles que iam se curvar diante dele. Até os filhos de Abraão, que se apartaram e foram para outras regiões. Dominaram o mundo. São aqueles que vão voltar para exaltar o Senhor. A narrativa do livro de Gênesis, no capítulo 25, ela encerra dizendo assim, a primeira etapa, no versículo 11 do capítulo 25. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a Beer-Laroi. Vocês lembram que essa expressão aqui, Beer-Laroi, essa cidade foi aquele lugar onde Ismael estava morrendo, a sua mãe o abandona, e ele fica ali morrendo, e o anjo aparece, dizendo, ele não vai morrer, vou fazer dele uma grande nação. Agora veja quem habitava aqui no verso 11. Isaac habitava na terra, ele estava ali, nessa mesma cidade onde estava o filho de Ismael, o filho de Abraão, que estava para morrer. E aparece o anjo, e essa é exatamente a expressão, não é? Que ela mesmo diz, o Senhor vê. O Senhor vê. Isaac já estava no lugar onde esteve a nação que se aparta de Deus. Os filhos de Ismael. Isaac assume esse lugar e está naquela cidade, refletindo exatamente o princípio de que os filhos de Abraão, que nascem dele espiritualmente, que creem nele, são aqueles que vão dominar a terra, que vão assumir esse domínio, porque o nome do Senhor vai dominar a terra, vai encher a terra, a sua glória vai encher.
Toda a linhagem de Ismael é começada a partir daqui. Veja que interessante. Exatamente, ele termina o verso 11, inicia a genealogia de Isaac, de Ismael. Qual a relação do verso 11 com Ismael? Aparentemente nenhuma. Apenas a cidade que Ismael se encontrava no início da história. Agora, Isaac está lá. Isaac está nessa cidade. Os filhos de Deus estarão em todos os lugares, todas as tribos, todos os povos, todas as raças. É o que diz João no livro de Apocalipse. Toda a língua, todos os povos, toda a tribo, toda, não só língua, mas até mesmo idiomas específicos, eles vão ouvir falar do nome do Senhor, vão ser trazidos a Ele. Quando você escuta as histórias de missionários chegando a lugares onde nunca se ouviu falar do nome do Senhor, chegam naquela cidade, pregam o Evangelho, ali se levantam os filhos de Abraão, porque creram como Abraão creu. Há uma cidade que vocês estão indo para ela. Há um Salvador que veio redimir vocês. E eles se curvam diante dessa verdade, como Abraão se curvou. As promessas de Abraão são entregues a Deus. Qual será o fim? O que nós entregaremos no fim da nossa história? Qual o exemplo que nós vamos deixar? Que história os nossos filhos vão contar de nós? Você ouve a história de Charles Spurgeon, ele diz: eu herdei a fé do meu pai. Impressionante, impressionante isso. R.C. Sproul, falando sobre a morte do seu pai, diz: eu não deixei meu pai testemunhar a hora da sua morte. Ele estava sentado quando deu um infarto, ele caiu. E ele, com aquele sorriso, aquela felicidade, como morrendo no Senhor. E ele desesperado, tentando restaurar o pai. E ele, aí não teve jeito, o pai faleceu e disse: com o meu desespero, eu não deixei que meu pai testemunhasse para mim da morte do Senhor. Que coisa! O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual é o legado da nossa história? Graças a Deus, irmãos, por uma grande verdade. Se por nossas falhas, os erros que nós cometemos como pais, nós ensinarmos os nossos filhos a correr para Cristo, nós ensinamos para ele o melhor caminho. Se quando eu falho, eu peço perdão. Se quando eu erro, eu peço perdão. Se eu me ajoelho diante de Deus, com os meus filhos, falo com o meu Senhor, se eu ensino esse caminho para ele, eu ensinei para ele o melhor caminho. Graças a Deus, que Deus é o Deus que restaura nossas sonhos e a nossa casa, apesar das nossas falhas. E vocês, jovens, o que vocês pensam na caminhada de vocês? Vocês estão construindo uma caminhada. Nós começamos a caminhada, estamos caminhando nessa vida. Temos aí não sei quanto tempo. O que nós vamos construir? O que nós planejamos para a nossa vida? O que nós pensamos para a nossa vida? Qual o edifício que nós vamos deixar na nossa história? É a fé, como Abraão teve. É mostrar que nós somos, de fato, aqueles que creram no Senhor e por isso fazem o que Deus ordena, praticam o que Deus ordena. Nós somos aqueles que entenderam o que Tiago disse, fé e obras. Nós vamos construir a nossa vida
pensando na cidade celestial ou numa cidade aqui próxima? Onde é que nós vamos construir a nossa vida? Onde nós estamos construindo a nossa cidade? Onde é que nós estamos edificando a nossa casa? Irmãos, nós estamos indo para o céu. Jovens, adolescentes, prestem atenção. A caminhada de vocês, vocês precisam ter a consciência. Vocês podem ser um engenheiro, um médico, vocês podem ser o que for nessa vida, trabalhar no que vocês trabalharem, digno, honrado. Lembrem-se, vocês nesse mundo estão construindo a casa de vocês na cidade celestial, para onde vocês vão morar. Então, a sua ética, a sua conduta, os seus princípios são todos celestiais, vivendo aqui nesse lugar, nessa terra. Nós estamos indo para uma cidade santa. Construam como Abraão construiu. Morreu em ditosa velhice. Morreu. Deixou um legado extraordinário. A história continua, nós não somos o fim da história. Capítulo 25, segunda parte, no próximo domingo, nós vamos ver que Abraão não era o fim da história. O seu filho continuava a história. Agora ele continua com o padrão do exemplo de seu pai. Vamos orar. Senhor bendito, graças nós te damos por tua palavra. E te pedimos, ó Deus, com misericórdia de nós. Ensina-nos, ó Deus, a buscar as coisas do alto, a vivermos pela fé, andarmos na dependência do Senhor, confiarmos, ó Deus, no Senhor. Desvenda os nossos olhos, crava no nosso coração essas verdades, por tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.